Olá, eu sou o Beto Pimentel. Nós vamos fazer hoje um experimento sobre capacidade térmica de um calorímetro. A capacidade térmica de um calorímetro é definida como a quantidade de calor que ele precisa trocar para que a sua temperatura varie de ΔT. Como é que nós vamos fazer esse experimento? Nós vamos deixar uma certa quantidade de água fria dentro do calorímetro, tá? Em equilíbrio térmico com o calorímetro, e depois nós vamos adicionar a esse calorímetro já com água fria uma certa quantidade de água quente, né? Esses três corpos vão trocar calor, como eles estão isolados do ambiente, né? O calorímetro é esse recipiente que faz com que as trocas de calor se deem dentro dele de forma isolada do ambiente. Mas o calorímetro também participa, então a gente precisa colocar aqui, é isso que vai permitir que a gente meça a capacidade térmica dele. Como o calor está sendo trocado apenas ali dentro, a gente pode dizer que todas as trocas de calor ali somam zero, né? Alguns corpos estão cedendo calor, outros estão recebendo calor, então alguns calores vão ser positivos, outros negativos, de tal forma que a soma vai dar zero. A gente vai poder expressar, a gente está usando água porque a gente vai poder expressar a quantidade de calor trocada pela água em função do calor específico da água, que é definido como 1 caloria por grama grau Celsius. Então isso permite que a gente faça essa conta. A única coisa que nós não vamos saber é a capacidade térmica do calorímetro. Então nós vamos usar essa relação de troca de calor para calcular a capacidade térmica do calorímetro. Então, vamos primeiro medir a massa do calorímetro, porque depois, quando a gente acrescentar água no calorímetro, nós vamos subtrair o valor da massa do calorímetro mais a água da massa do calorímetro para saber qual a quantidade de água que a gente colocou, qual a massa de água fria que a gente colocou no calorímetro. Então, ó, o calorímetro sem nada dentro tem uma massa de 49 gramas. Eu vou colocar uma certa quantidade de água aqui, a uma temperatura próxima da temperatura ambiente. E vamos ver qual vai ser agora, 190 gramas. Então a massa de água que eu coloquei foi 190 menos 49. Ok, então nós medimos aqui, deixamos a água e o calorímetro entrarem em equilíbrio térmico, o que aconteceu a essa temperatura de 25,9 graus Celsius. O que eu vou fazer agora é medir a temperatura dessa água aqui que eu aqueci previamente, e a gente vai usar essa água para misturar com a água fria e o calorímetro, e a gente tem que medir também a massa de água que eu vou colocar aqui dentro do calorímetro. Vamos aguardar que o termômetro entre em equilíbrio térmico com essa água. Eu fervi ela previamente, mas agora ela já está alguns segundos aqui fora, sem ferver, então não vai dar 100 graus Celsius, mas ela está uma temperatura bastante elevada. Já estamos em 85, 86, vamos ver aonde que ela vai estabilizar. 86,7, está subindo e descendo aqui em torno de 86,5. Então vamos usar como valor, desceu 86,3, 86,4, 86,3 graus Celsius. E agora eu vou rapidamente colocar uma certa quantidade de água aqui dentro, a essa temperatura, e fechar o calorímetro. Agora a massa total chegou a 278 gramas. Então eu vou recolocar o termômetro aqui e aguardar que agora toda a água quente e a água fria dentro e o calorímetro entrem em equilíbrio térmico. Vamos acompanhar. Está agora em 53,3. Vou aguardar um pouquinho só para garantir que a temperatura não flutue muito. 49,3, está descendo um pouco. (48,3, 48,2, 48,1,
48,0, 48,1 está estabilizando em torno de 48,0. Então vamos considerar esse o valor. 48,0, não, baixou para 47,9. Ok, 47,9. Então agora nós podemos substituir os valores que nós medimos naquela equação. Então o primeiro termo, que descreve aqui a troca de calor feita pelo calorímetro, né, é a capacidade térmica do calorímetro, que é o que nós queremos medir, vezes a variação de temperatura que o calorímetro sofreu, depois que entrou em equilíbrio térmico com a água quente também. Né? Se nós subtrairmos o valor da temperatura do equilíbrio térmico, né, final, menos a temperatura inicial do calorímetro, que era a temperatura ambiente, nós vamos obter aqui 22 graus Celsius. O outro termo é a quantidade de calor trocada pela água que já estava no calorímetro. Né? Nós medimos ali a variação da massa, né, a massa medida com o calorímetro e a água, subtraindo do valor da massa do calorímetro, a gente obteve então que a gente adicionou 141 gramas de água, vezes o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura sofrida pela água que estava inicialmente no calorímetro, que é a mesma variação de temperatura sofrida pelo calorímetro, né? 22 graus Celsius. Somada à quantidade de calor trocada pela água quente que nós adicionamos. Essa aqui perdeu o calor, então a gente vai ter uma variação de temperatura negativa aqui. Então, se nós subtrairmos novamente, né, o último valor de massa medido, né, dos valores da massa do calorímetro e mais da água que a gente adicionou antes, a gente vai ter aqui 88 gramas vezes 1 caloria por grama grau Celsius vezes a variação de temperatura. A temperatura final foi novamente a temperatura de equilíbrio térmico, 47,9 graus Celsius. Mas originalmente, quando nós colocamos a água quente lá, ela estava a 86,3. Então aqui eu tenho uma variação de temperatura negativa. Né? Então eu vou ficar com 22C mais 141 vezes 22 menos 88 vezes 38,4. Fazendo essa conta, né, nós chegamos a um valor para a capacidade térmica do calorímetro igual a 12,6 calorias por grau Celsius. Ou seja, para variar a temperatura do calorímetro de 1 grau Celsius, eu preciso dar ou retirar para ele 12,6 calorias. Essa é uma característica deste calorímetro, deste corpo. E a partir do momento que a gente determinou esse valor, nós podemos agora usar esse calorímetro para realizar outros experimentos, por exemplo, para determinar o calor específico de um outro material, levando em consideração que ele vai estar trocando calor com o que tiver ali dentro, com essa capacidade térmica. Muito obrigado e até a próxima.